Bem-vindos a mais um episódio do EticaCast, um podcast de católicos, pelos católicos, para católicos. Meu nome é Bruno Maia e antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, eu peço a você, meu irmão, minha irmã, que nos siga nas redes sociais, Instagram e TikTok, Ética Oficial, e YouTube, EticaCast, tá ok? Se você também não conhece a LED Store Iluminação, vá até lá, já está aparecendo para vocês aí o número da loja. Conheçam a loja de iluminação do Fernando e da Marla, são dois cristãos e católicos de primeira linha, e que tudo que você quiser sobre iluminação, lâmpadas, lustres e etc., você vai encontrar lá. Então conheça a loja de duas pessoas excelentes que acreditaram no nosso projeto e estão nos apoiando, beleza? Pessoal, nossa atração de hoje é simplesmente nacional. Estamos falando aqui de alguém que veio de Presidente Prudente, né, natural de lá e mora lá, São Paulo, é pregador e missionário e autor de 3 livros, né? Já escreveu No Coração da Juventude, foi o primeiro livro, o segundo, Ser Feliz em Deus, e agora veio aqui com este lançamento, Com Deus Eu Posso. Cara, eu tô falando do Vaguinho Andrade, e ele tá aqui conosco. Muito obrigado, Vaguinho, por receber nosso convite, por estar aqui, disponibilizar seu tempo, e, enfim, de todas as situações que você está passando, mesmo assim você está aqui presente, levando a palavra de Deus para mais pessoas. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno, pela oportunidade de estar aqui, poder partilhar, poder viver essa experiência, né? Transmitir um pouco da nossa experiência de vida, um pouco da nossa experiência missionária, trazer para que todos possam também beber desse podcast, né? Beber dessa graça. E, Vaguinho, já falando um pouco sobre os livros, que até que eu fico um pouco de dúvida mesmo em relação a isso, você escreveu 3 livros, né? Esse aqui, pelo que eu estou vendo, é da editora Santuário. Sim, sim. Né? O primeiro, você estava comentando aqui comigo nos bastidores, ele não teve editora. Foi na guerra. Foi assim, eu tenho 46 anos e 20 e poucos anos de vida missionária, de pregação. No ano de 2012, eu estive em Angola, no continente africano, pregando para os jovens. E me deu uma vontade muito grande de poder escrever e colocar na literatura o testemunho de Angola, que eu vivi testemunhos lá lindos. Uma experiência maravilhosa, de um país lindo, de um país, de uma cultura também muito maravilhosa, um país que eu já fui 2 vezes. E eu comecei a escrever nos intervalos, na minha folga de missão, que eu fiquei 15 dias lá, e dentro do avião. E quando chegou no Brasil, eu comecei a escrever, quando eu comecei a terminá-lo, e foi procurar alguns amigos e me indicaram uma gráfica e eu fiz de uma forma independente, fiz a revisão com alguns amigos, com uma professora minha de escola, fez a primeira revisão, depois um jornalista amigo meu fez também uma revisão, e enfim, fiz 1000 livros. E aí, na minha vida missionária, eu comecei a levar para vender, para poder dividir as histórias de Angola, que fala da juventude, fala no coração, que a juventude mora no coração. O documento 85 da CNBB vai falar para nós assim, que a juventude mora no coração da igreja. Então, eu vivi essa experiência do setor juventude, com a juventude, essa militância católica maravilhosa de trabalhar com jovens e tal. E eu todo entusiasmado e apresentei meu livro para uma pessoa, né? Uma pessoa muito culta, esclarecida, um jornalista, né? E ele me diz o seguinte, escrever um livro é fácil. Difícil é publicar um livro. E eu estou entusiasmado, primeiro livro, meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta. Eu escrevi um livro para falar da minha vida missionária, da trajetória, da minha vida de atleta, de conversão, de tudo, para poder também ajudar as pessoas a entender a dimensão da fé, da mudança de vida e tudo. E o cara me fala isso. É um banho de água fria, né? Aí eu fiquei pensando. Aí acabou a primeira tiragem de 1000, fiz mais 1000. Que é uma gráfica editora independente, não tem distribuição. E por alguns anos eu fiquei adormecido. Mas as pessoas nesses primeiros livros, elas compravam diretamente com o senhor? Sim, não tinha loja. Algum amigo de uma loja falou, deixa aqui 5 aqui, deixa aqui 5, mas não tinha distribuição de forma nacional. E aí eu adormeci, fiquei um tempo sem escrever e entrou a pandemia. E na pandemia eu tive crise de pânico. Eu tinha uma vida acelerada, muito intensa. Um final de semana sim, um final de semana não, estava na estrada, viajando, né? E minha vida muito intensa, trabalho e missão, e coisas de casa, família.
e de repente tudo desacelera. Uhum. E aí eu comecei a ver uma vida diferente daquela que eu via antes. Uhum. De não poder sair de casa. E comecei a absorver conteúdo de morte, essas coisas. E aí eu passei por um período de crise do pânico. Onde fui fazer um acompanhamento com o diretor espiritual meu, uma amiga que é psicóloga. E eu comecei a escrever. Ser feliz em Deus. Entendi, que foi o segundo. Não foi no meu intuito de poder publicar. Eu falei, vou escrever alguma coisa como se alguém tivesse escrito para mim e eu estivesse lendo. Então eu comecei a falar sobre fé, sobre superação, sobre medo, sobre tudo aquilo que eu estava vivendo. E eu levei para um padre amigo meu, que também é um grande escritor, Padre Jerônimo Gasques. Um padre que tem mais de 40 livros escritos, todos eles publicados por grandes editoras do Brasil. E ele leu o meu livro, ele falou assim, bom seu livro. Ele me deu o endereço eletrônico de uma editora. Editora Santuário. Mandei. E a editora, depois de 6 meses, entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse de publicar a obra com eles. Oh. Aquele dia foi um dia de muita alegria para mim. Com certeza. Porque lembrei daquele dia que o cara falou que escrever um livro não era difícil. Difícil era publicar. Eu estava entrando no hall de escritores de uma editora, uma das maiores do Brasil, que é a editora Santuário de Aparecida. O meu livro foi Ser Feliz em Deus, teve uma edição maravilhosa, onde foram vendidos 1000 livros assim, em poucos meses, e já foi para a segunda edição. E isso me entusiasmou a escrever de novo. Com certeza. E eu comecei a escrever. Já superei a crise de pânico, a vida voltou ao normal, entre aspas, né? Já está mais ou menos do jeito como era antes, com algumas sequelas, né? E o livro Ser Feliz em Deus foi um fruto da Covid, fruto da pandemia. Mas você teve Covid, alguma coisa assim? Eu tive depois. Entendi. Na época você não teve. Mas no pico da Covid eu tive crise de pânico, tive pessoas da minha família que morreu, então desencadeou vários sintomas, né? Psicológicos, emocionais. E aí eu comecei a escrever, depois que eu me entusiasmei. E aí foi desafiador. Falei assim, já que eu publiquei vou ver se um segundo vai ser publicado. E, por incrível que pareça, eu mandei o meu livro e depois de 6 meses a editora falou, seu livro está aprovado por nós. Tem interesse de publicar conosco? Eu falei, sim, claro, né? Aí eles falaram que no final do ano ia sair a primeira edição. Foi tão interessante que o contrato das editoras geralmente é 2 anos com cada livro. Que o livro, quando você escreve, ele já não é mais seu. Entendi. A autoria é sua, mas a distribuição, a parte comercial, é toda da editora. Então você assina o contrato. E eles quiseram fazer o contrato comigo com 5 anos. Então o livro por 5 anos vai ser explorado e ser trabalhado. Que é esse aqui no caso. Com Deus eu posso. Mas o primeiro eles não tiveram interesse. Você chegou a mandar para eles a tiragem? Não cheguei a mandar porque porque foram tempos diferentes. Eu escrevi esse meu livro em 2013. Lancei ele independente em 2015 em Angola também. Entendi. E aí, 2016, 2017, eu fui vendendo meus livros. Aí depois eu parei. Porque escrever um livro o livro é 2 coisas, Bruno. A primeira é tempo. A segunda é inspiração. Ou ao contrário, a primeira tem que ser inspiração, a segunda tem que ser tempo. Sim. Às vezes você tem inspiração, não tem tempo. Às vezes tem tempo, não tem inspiração. Perfeito. E quando você tem os 2, você tem que fazer. Entendi. Mas assim, 3 livros, às vezes chega uma pessoa aqui que fez 1, 2, né? 3, poucas pessoas. Foi o primeiro que veio aqui, que realmente tem 3 livros, embora 2 publicados, mas o outro é um livro. Né? Um livro. Inclusive, se você um dia mandar para Santuário, elas podem se animar também, já fica a dica. Que deve ser interessante isso no coração da juventude, que me pegou um pouco, Vaguinho, é a questão de ser de Angola. Aquele período que teve em Angola. Eu estive em Angola. Porque Angola deve ser uma experiência única, assim, eu vejo. Sim, eu estive em alguns países já, né? Passei por alguns países pregando. Eu estive em 2011, eu estive na Jornada Mundial da Juventude, onde eu conheci a delegação, uma parte da delegação de Angola. Conheci o Padre Hilário, um grande amigo, e quero trazê-lo aqui um dia. Legal. Quando ele voltar para o Brasil. E foi feito um convite para mim ir para Angola, dos jovens, do padre.
Falei, 2011, eles vão chamar, só pegaram o contato, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, né? Tal, e a gente, falei, talvez, vou pensar. Aí, porque eu não acreditei. Uhum. Eu não acreditei. Mas, por incrível que pareça, passou o ano, virou o ano, eu recebi uma ligação no telefone fixo, dizendo que era o padre, eram os jovens, estavam todos reunidos querendo que eu pudesse ir lá para Angola. Legal. Eu falei, eu fui, marquei a minha viagem, fui para Angola. Tudo acertamos as questões burocráticas, né, diplomáticas, essas coisas que demandam a viagem internacional, fui. Cheguei em Angola, eu tive a missão pregar para os jovens, um encontro grande, com mais de 500 jovens. Aí eu fiz a missão mesmo, eu fui para o hospital, eu fui para o presídio, eu fui para o orfanato, eu andei na rua evangelizando, eu conheci a realidade do interior, eu fui na cidade chamada Uíge, que tem cerca de 400 quilômetros da capital, Luanda, e lá eu vivi uma realidade diferente da realidade de metrópole, certo. Porque lá é menos desenvolvido, e lá onde eu tive grandes testemunhos. Um dos maiores testemunhos da minha vida foi o título que eu escrevi do meu livro, O Perfume de Deus. Eu estava em Angola, pregando... Eu tinha visitado o hospital, os doentes... Peraí, agora eu me perdi. Perfume de Deus? É um título de um capítulo do Coração da Juventude. Entendi. Perfeito. E aí, esse momento que eu tive essa inspiração, eu tive uma experiência de um perfume, de uma fragrância que jamais eu tinha sentido. Eu tinha acabado de pregar um momento, uma tarde toda de sábado, um encontro com jovens, mais de 500 jovens de toda a diocese do Uíge. E quando acabou a minha pregação, eu levei um músico para me acompanhar na missão, músico, cantor, e ele ficou dando autógrafos, porque ele estava vendendo CD, ainda tinha CD ainda. Estava no final de CD, tinha um CD, estava autografando os CDs lá, e um jornalista me chamou para uma reportagem. Fazer uma reportagem comigo, como é que estava sendo a minha experiência em Angola, como é que eu estava me sentindo, como é que foi a experiência, aquela coisa e tal. E eu fiquei cercado de crianças na hora da minha entrevista. E por incrível que pareça, assim que terminou a entrevista, uma criança pegou e beijou minha mão. E eu fui dar um beijo na cabeça dessa criança. Um menino assim, mais ou menos, de meia estatura, por volta de uns 8, 7 anos. Pela estatura, aproximadamente essa idade. E as crianças começaram a pegar na minha mão, me abraçar, e de repente eu senti um perfume. Um perfume de flores. Aquele perfume gostoso, uma coisa diferente. E quando eu olhei para aquelas crianças, principalmente aquele menino que estava de camiseta verde, ele estava descalço, todo sujo. E eu também estava o dia todo lá, certo. No ambiente, pregando, suado e tudo. Eu falei, gente, de onde está vindo esse perfume? É coisa da minha cabeça? É alguma coisa que está acontecendo? Bruno, e aquele perfume marcou. Saímos dali, fomos para onde estávamos hospedados. Cheguei na hospedaria, na casa dos 2 jovens que nos acolheram. Eu falei, amanhã, nosso último dia aqui, eu vou à noite pegar alguma coisa lá no supermercado pra gente comer. E eu fui. Meu amigo ficou lá descansando e eu fui. E Angola, a região que eu estava não era tão iluminada. Um poste aqui, um poste ali. Certo. E eu fui lá buscar. Busquei algumas coisas enlatadas, algumas coisas pra gente fazer um macarrão, alguma coisa assim rápida, né, pra gente comer. Porque estavam todos envolvidos na atividade do encontro, diocesano da juventude, então não tinha quem cozinhar, eles moravam sozinhos. E eu comecei a caminhar em direção à casa, ao retorno, depois do supermercado. Sabe quando você tem aquela sensação que alguém está te seguindo? Sei. E você olha para trás e você não consegue enxergar? E você começa a andar. E a sensação vai aumentando. E você olhava e não achava ninguém, e você vai aumentando o passo. De repente, do nada, eu olho do meu lado esquerdo. Aquele menino que beijou minha mão estava do meu lado. Eu assustei. Eu falei, cara, não tá tarde para você estar aqui? Não, tô indo para minha casa. Eu falei, então vamos, então. Vamos para a sua casa. Ele apontou a mão. Eu falei, então vamos. Aí eu falei, cara... Aí ele perguntou, aquele rapaz é seu irmão? Eu falei, não, é o meu grande amigo, mas é como se a gente fosse irmãos. Sei.
Aí ele falou, você é da onde mesmo? Eu sou do Brasil. Poxa, ele fazendo um monte de perguntas, uma bateria de perguntas. Aí eu comecei a perguntar para ele, qual é o seu nome? Meu nome é VV. Aí beleza, e aí VV, o que você vai querer ser quando você ficar adulto? Aquela conversa que a gente sempre pergunta para criança. Falei, não, eu quero ser engenheiro. Falei, poxa, que legal, o engenheiro tem que saber de bastante matemática, tem que ler bastante. VV, o que está escrito ali? Uma publicidade. Ele deu risada. Naquele momento eu percebi que aquela criança era analfabeta. Mas eu continuei caminhando. Aí eu falei assim, VV, você está indo para onde mesmo? Para tua casa? Onde você mora? Eu moro para lá. Falei, VV, cadê tua mãe? Eu não tenho mãe. Nossa. Quebrou, né? Putz. Cadê seu pai? Eu não tenho pai. E aí, Deus me provocou. Pergunta para ele se ele comeu hoje. VV, você comeu hoje? Eu não comi hoje. Aquele momento, eu me senti assim... Eu fui evangelizar. E fui evangelizado. Cheguei bem perto onde eu estava hospedado, que eu estava com um pacote de macarrão, uma lata de sardinha, um extrato de tomate. Eu não posso dar isso para ele comer. Se ele não tem em casa, onde ele vai fazer o macarrão? Aí eu falei, VV, espera um pouquinho aí. Subi, falei, Manuel, seguinte, tô com uma situação assim, 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 o que você tem aí? Eu falava, eu tenho uns pacotes de cookies, tenho um pacote de biscoito, tenho algumas coisas, pegamos tudo que tínhamos. Eu desci. Falei, VV, isso aqui é para você comer. Tinha uns 4, 5 pacotes. E aí ele olhou para mim assim, pegou nas mãos, eu comecei a falar para ele, porque Deus abençoasse ele. Comecei a pregar para ele. Sei. Falei para ele acreditar nos sonhos dele, comecei a motivar aquele jovem, aquela criança. Eu dei um abraço nele. Quando eu abracei aquele menino, aquele mesmo perfume que eu senti lá na porta da igreja estava naquele menino. Bruno, eu não entendi. Mas aquele perfume ficou marcado. Um perfume que eu não tinha sentido de nenhuma fragrância, de nenhum perfume de grife famosa, nada. Era um perfume suave. Muito marcante. Subimos, fizemos o macarrão, despedi daquele jovem. Contei pro Manuel muito emotivo, chorou bastante, os meninos já estavam acostumados com a realidade, de lá que muitas crianças de rua e tal. Sim. Acordamos bem cedinho, acordamos 6 horas da manhã, a missa às 7. Do lugar onde nós estávamos hospedados até a igreja, dava para ir a pé. Nós acordamos, fizemos nossa higiene pessoal, eu e o Manuel descemos correndo para ir para a missa, 6h30. Descemos as escadas, tal. Era 2 andares, descemos as escadas. Quando eu piso o pé na calçada, Deus me provoca e fala, olha para trás. Quando eu olho para trás, Bruno, quem estava deitado debaixo da escada? Deitado? Deitado debaixo da escada. O VV. Os pacotes tudo aberto. Tinha comido tudo. Eu estava com a minha mochila. Arranquei um pacote de biscoito, que era o meu café da manhã do Manuel, entreguei para ele. Falei, ó, VV, seu café da manhã. E ó, igreja. Para missa, uma missa, eu lembro até hoje, a paróquia São Francisco de Assis, em Uíge. Uma missa linda, dominical, a primeira do dia. O padre fez uma homilia linda. E na comunhão eu comecei a fazer aquela comunhão para todos aqueles que os meus olhos alcançaram e que os meus olhos também não alcançaram, mas que os olhos de Deus pudessem alcançá-los. Para que a oportunidade que eu tive de vida pudesse também acontecer na vida das pessoas. Sim. Pelo menos a oportunidade de comer, a oportunidade de ter uma casa, de ter um banho, de ter uma cama, de ter uma refeição. Rezei por todos aqueles que estavam na prisão, aqueles que estavam no hospital onde eu passei. Enfim, quando eu voltei para receber a comunhão, depois pós-comunhão, me ajoelhei, fiz tudo isso que eu falei para você. Quando eu me sento no banco e olho o canto do banco, na pontinha do banco, quem que estava sentado lá na ponta do banco? O VV. Ele com aqueles olhos que me olhava,
de admiração. Enfim, o padre deu a bênção final, as pessoas vieram nos saudar, desejando para nós um bom regresso ao Brasil. Nós íamos para a África do Sul, ainda tínhamos uma missão na África do Sul, em Joanesburgo. Tínhamos mais uma semana em Joanesburgo, pregando na capital, na África do Sul. As crianças todas vieram, né? Os filhos das pessoas que estavam acompanhando ali, os adultos, saudar a gente, da paz de Cristo, mas ninguém deu a paz de Cristo para o VV. Ele ficou lá sentado. E eu fui. Quando eu fui dar a paz de Cristo para ele, uma forte chuva começou a cair no final da igreja, da missa. Uma chuva forte, 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 forte. E eu sentia que aquela chuva era o choro de Jesus por todos aqueles que sofrem. E eu dei a paz de Cristo para o VV. E quando eu abracei o VV, na paz de Cristo, ele todo sujo, mais uma vez, o perfume me envolveu. E naquele momento, eu senti que é o mesmo cheiro que Madre Teresa de Calcutá sentia quando abraçava os pobres em Calcutá. Era o mesmo cheiro que Irmã Dulce abraçava e sentia nos pobres da Bahia. É o mesmo cheiro que Francisco de Assis, quando recolhia os pobres, quando abraçava aqueles que não eram abraçados, que amavam aqueles que não eram amados, sentia que era o perfume de Deus. Por causa da chuva, um casal de adultos ofereceu para nós a carona, colocou a gente dentro de um carro e nos levou. E o VV ficou na porta da igreja. E eu fiquei no banco de trás e olhava. Ele me olhando e eu olhando para ele. E o carro ia indo e a gente ia perdendo a vista um do outro, mas aquele olhar que dizia assim, me leva para o Brasil, me dá uma oportunidade. Naquele momento, era um menino, mas na minha concepção espiritual era um anjo, que cuidou de mim, que me acompanhou, que dormiu aos pés da escada onde eu estava hospedado, que foi comigo até a igreja, que me deu a experiência do maior perfume que eu senti, o perfume de Deus. Bah, mas você sabe o que aconteceu com ele? Nunca mais. Aí em 2015 eu voltei para lançar o Coração da Juventude. E esse capítulo está escrito no meu livro No Coração da Juventude, né? Se tiver por aí por alguns sebos, alguém quiser comprar, né? No Coração da Juventude. Tem esse título aí de um capítulo maravilhoso que conta com mais propriedade essa história. Eu voltei em 2015, com a certeza que eu ia encontrar o VV. E eu fui na mesma paróquia São Francisco de Assis do Uíge, lá em Angola, mas eu não encontrei o VV. Porque o VV, para mim, foi um anjo que Deus mandou na minha vida, que foi me ensinar a olhar para as pessoas, não com os olhos do julgamento, mas com os olhos do amor. Nossa, história sensacional, hein, Wagner? Pai do céu. Mas você já chegou a falar com o pároco, assim, lá, para falar assim, olha, e o menino, tá? Sim, esse meu livro, No Coração da Juventude, teve a participação do Padre Hilário, né? E o Padre Hilário não sabia dessa história. Quando ele leu o livro, que ele ficou sabendo. Entendi. Porque eu mandei o livro todo para ele, e ele deu uma participação. Não, ele só fez uma participação, né? Que eu coloquei um ponto de vista leigo, ele colocou de um ponto de vista sacerdotal, né? Clérigo. E aí ele falou, cara, você viveu... Porque essa história não deu tempo para me contar para ele lá. Porque no domingo, depois da missa, nós embarcamos em direção a Luanda. Nós ficamos hospedados no domingo em Luanda e na segunda-feira de manhã partimos para a África do Sul, onde eu fiquei uma semana até o outro domingo. Certo. Então não deu tempo para me contar essa história. Então quem sabe dessa história, soube dessa história, foram os dois jovens que estavam me hospedados e o Manuel. Mas o contexto eles não sabiam. Eles sabiam que tinha uma criança que precisava dar comida. Eles viram fragmentos, né? Eles não viram, assim, o começo dele o contexto de tudo do que aconteceu comigo. Na entrevista, depois... Eles não acompanharam. Então, me tornou um homem melhor, depois que eu voltei de Angola. Os caras falaram assim, Angola é muito pobre? Eu falei, não, no Brasil tem lugar mais pobre que Angola. Lá é menos desenvolvido. Sei. Mas, assim, a pobreza existe em todos os lugares. É um país muito rico, um país muito lindo, um país de um povo alegre, de um povo acolhedor, onde eu tenho grandes amigos. Eu vi mais pobreza no Nordeste do Brasil do que onde eu passei.
né? O que tem lá é má distribuição de renda, como tem em todos os lugares do Brasil. Certo. Luanda tem os problemas da metrópole, de uma cidade grande, mas é um país normal como todos os países. É porque as pessoas têm uma imagem de que o continente africano é um país. Geograficamente não é. Isso é verdade. Então, vários países dentro de um continente. Mas é um país muito rico, muito lindo. Mas como é que é a questão da relação mesmo deles, assim, com a religião? Eu vi uma relação muito forte, o catolicismo muito forte. Apesar que o protestantismo chegou lá também de uma forma muito agressiva, né? Por parte das igrejas neopentecostais aqui do Brasil, principalmente as do Brasil, né? E fizeram muito estragos lá, né? Mas a igreja católica é muito sólida. As devoções populares são muito fortes lá. Então, graças a Deus, tem uma presença maciça do catolicismo lá, que foi oriundo de Portugal, né? Mas lá não existe essa questão... É que eles têm uma religião, digamos, nativa. Ou não? Não, é porque assim, quando teve a colonização, né, era mais ou menos aqui igual no Brasil. Certo. Tinha os índios, né? Tinha os negros que habitavam lá, né? Então eles têm a cultura própria. Aí a evangelização chegou via Portugal, né? Via com os padres capuchinhos, com os padres franciscanos, foi chegando e foram evangelizando, né? E aí virou esse expoente, porque onde está Jesus, né? Com certeza. A graça ali está. E é um país que eu quero voltar. E nós estamos com um projeto agora para 2026 levar o primeiro acampamento sênior para Luanda. Ah, eles nunca fizeram acampamento lá? Não, tem um padre, né? O padre veio, já conheceu o acampamento. E ele fez? Não fez, mas ele conhece toda a dinâmica do acampamento já. Pô, tem que ter feito. E aí, ele já se propôs na paróquia dele, e o ano que vem vai vir um grupo de angolanos para Guaíra, em agosto, onde nós vamos fazer o acampamento recebendo eles. Para 2026, no primeiro semestre, nós vamos levar o acampamento. Nossa, que bênção. Para Luanda. E se alguém quiser participar desse projeto comigo, é só me acompanhar nas redes sociais, Vaguinho Andrade, no meu Instagram, que vai ter todas as informações, né? Aqueles que têm possibilidade de ir, pagar a sua própria passagem, ser voluntário, que já fez o acampamento, seja bem-vindo. Vai ter uma experiência maravilhosa. Única, né? Única. É única. Se Deus quiser, vai ser o primeiro acampamento do continente africano. Sênior. Nem o lugar lá tem? Não. Já teve nos Estados Unidos, já teve no México. O acampamento veio do México. Veio do México, né? Apesar que algumas pessoas falam que inventaram o acampamento aqui no Brasil, né? Não, o acampamento veio do México, né? E aí tem algumas pessoas que patentiam essa ideia. Daquilo que dá certo, todo mundo quer ser pai, né? Ninguém quer ser pai de filho feio, né? Quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai, né? Tá certo. Mas, enfim, e aí já tem nos Estados Unidos, já tem no Paraguai, já tem vários estados do Brasil, tem alguns países da América do Sul. Mas você sabe que é interessante essa questão, porque outras pessoas de São Paulo já vieram aqui, e lá não é muito divulgado isso, a questão do acampamento, as quais, em conversa aqui conosco, sempre acaba surgindo o assunto do acampamento, por exemplo, e a pessoa ela não tem a mínima noção do que seja, e é de São Paulo. Vou mais a capital, né? Rio de Janeiro também já veio gente aqui no podcast e também não fazia noção do que era o acampamento. E aí a pessoa, ela fica engraçada, que ela sempre fica com o pé atrás, porque existe ela fala, mas isso é um ocultismo, não pode falar o que acontece. Falo, é um secretismo religioso. Mas não pode falar porque para não estragar a experiência a dinâmica, que você for ter. E a dinâmica do acampamento. Você já sabe tudo que vai ter, você não tem... experiência nenhuma, exatamente. Não, então, assim, o acampamento da cidade de São Paulo não pegou muito bem, porque a realidade metropolitana é diferente da realidade do interior. Por exemplo, nós temos uma Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é uma linda cidade... Interiorana. Que tem essa coisa linda que é o aspecto de interior. Por exemplo, ontem eu saí para comer uma pizza, nós batalhamos para achar uma pizzaria. Sei. É a mesma coisa de Presidente Prudente. Agora, se você vai em São Paulo, qualquer hora é hora. Entendi. Então, é essa dificuldade. A evangelização de São Paulo é uma evangelização diferente da evangelização do interior. Tem essas características, né? Entendi. Então, em São Paulo, o interior pegou bem. Por exemplo, o meu acampamento foi em 1999. Eu fiz meu acampamento. Nossa. Então, de lá... 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, até 2005, porque o acampamento lá na década de 90 era muito forte. Ele teve o pico dele. Depois ele baixou e se manteve. Então
Então, algumas paróquias ainda têm o acampamento, mas não tem mais esse glamour que tem em Campo Grande, que tem em Curitiba. Não, aqui é muito forte. Aqui é muito forte, cara. O acampamento virou um movimento. Virou um movimento. Um movimento lindo. De evangelização, querigma. Eu esse ano só preguei em 7 acampamentos. 7 acampamentos eu preguei esse ano. 7 acampamentos. Mato Grosso do Sul, na verdade, como um todo, assim, a região sul do estado é muito forte. E eu vejo que a região norte também tá... a região norte. Tá ganhando muito forte. Assim, teve uma adesão muito positiva por parte da igreja de Campo Grande e de todo o Mato Grosso do Sul. Isso é verdade. E Vaguinho, com relação à sua vida pessoal, principalmente que eu queria saber a história de conversão, porque você fez o acampamento em 1999 e você já era católico quando fez o acampamento? Sim. Eu tenho assim. Como é que foi? Eu sou nascido do berço católico, né? Meu pai é analfabeto, minha mãe é analfabeta, minha mãe é lavadeira, meu pai trabalhava como operário numa indústria, né? E a minha mãe sempre me ensinou. Minha mãe sempre me ensinou o catolicismo na veia, né? Ela sempre me incentivava a ir para a igreja, sempre motivava. Então eu tive toda a formação cristã. Tinha um pouco mais? Fiz todos os passos da catequese, fui crismado e tudo mais. Desde pequeno, então, você tem essa... Sim, isso. E fui coroinha, participei, fui focolarino, era do movimento Focolares, mas não entendia muito, mas eu ia... Porque quando a gente quando a pessoa é adolescente, muito jovem, ele vai tudo no embalo, né? Sim. Importante estar um amiguinho, tá todo mundo junto. Aí depois, quando você vai pegando a idade de um pouquinho mais, 14, 15 anos, você vai achando que você já é jovem, né? Você já não quer mais aquelas práticas, aquelas coisas, você quer um outro mundo. E eu sempre fui ligado ao esporte. Eu fui pro futebol, jogava mais ou menos, meio lateral, meio zagueiro e tal. E eu me identifiquei com o atletismo. Sério? O atletismo, fui atleta. Nossa. Eu fui atleta dos 15 aos meus 18 anos e meio, por aí. E eu corri 800 e 1500. Sei. A modalidade de meio fundo. E eu corria o 800, a minha especialidade, e a segunda especialidade era o 1500. E eu disputei jogos abertos, joguei jogos da juventude, torneio São Paulo de atletismo. Eu corri, eu cheguei a ser um dos melhores do interior, um dos melhores do estado de São Paulo, nos 800, até 17 anos. Sei. Só que eu estava pronto para o alto rendimento, para subir para a equipe adulta. Eu estava correndo ali os 800 com 1,58 em treino, 1,59, 2 cravado. Então, quer dizer, para um garoto de 17, de 15 anos, 16 anos, eu não bebia, não fumava, um atleta assim... super regrado. Mas você ainda era ligado à igreja, assim? Não, nada de igreja mais. Já tinha parado. O negócio era só esporte, o negócio era só atletismo. Meu sonho era ser um atleta de alto rendimento. Eu não cheguei a ser um atleta de alto rendimento, que já estava disputando... Mas eu estava pronto, estava lançado. Estava lançado. E aí eu fui disputar um torneio regional classificatório para a Copa São Paulo de Atletismo, que isso significaria o Campeonato Brasileiro. Seria o Campeonato Brasileiro, lá em Ibirapuera. Seria em Ibirapuera. Eu fiz a primeira bateria, bati a primeira bateria para 2-2. Fui melhor. Aí você espera, porque são várias baterias, são outras modalidades, e vai eliminando, para fazer as baterias finais, para pegar os 5 melhores colocados, os melhores tempos, classificatórios, que classifica para a competição final, das medalhas, e os melhores tempos vai disputar a Copa São Paulo, torneio São Paulo de atletismo. Certo. Enfim, a primeira bateria foi legal, a segunda bateria eu fui na volta dos 400, fiz a primeira volta dos 400, indo para a reta eu senti minha perna direita. Aí a minha perna direita puxou, tive uma contusão, teve um estiramento da coxa, e aí eu tive que abandonar a prova, não terminei o torneio, não terminei a prova, fui eliminado da competição. Nossa, isso para atleta Era frustrante, porque é difícil recuperar. O ano que eu estava com
no ano de... Tinha 17 para 18, e eu ia disputar até os 18 anos. Aquele ano eu podia disputar. Depois do outro ano eu ia disputar acima de 18. Uhum. Uhum. E eu tava com... A minha expectativa era passar pelo regional, ir para a Copa São Paulo de atletismo e depois disputar um Pan-Americano ou Sul-Americano da minha idade. Sim. Uhum. Que ia ser no meio do ano. Uhum. Mas o que aconteceu? Eu fui eliminado da competição. O meu técnico, Márcio, chamou e falou: Wagner, ó, você volta para casa, era no sábado, na segunda-feira você volta às 5 horas da tarde pra gente conversar. Aí passou já o fisioterapeuta para mim. Na época a Unesp nos ajudava, a Unesp de São Paulo nos ajudava. Tal. Eu comecei a fazer a sessão de fisioterapia, tá, com bolsa de gelo e tal, bolsa térmica, fazendo todo aquele acompanhamento, com medicação, tal, com todo o acompanhamento. Falou: Wagner, ó, você tá fora dos planos da equipe. Esse ano já não dá mais para você, porque a recuperação sua aí, segundo o fisioterapeuta, vai ser de 6 a 7 meses. Nossa. Para depois você voltar a treinar, ainda para você voltar à sua forma física. Aí você já vai voltar disputando, você vai ter que fazer uma seletiva para ver se você se encaixa na equipe acima de 18 anos. Mas teve que passar por cirurgia, alguma coisa assim? Não, foi tudo muscular. Entendi. Cara... Mas para um atleta... Isso é a morte, né? Que tá lançado, tá pronto. É. Aí eu peguei minhas coisas, levei minha sapatilha, levei minhas coisas para casa, vendi, fiquei só com a chave da sapatilha. Até hoje eu tenho a chave da minha sapatilha. Uhum. É um presente, a lembrança do atletismo. E aí, recuperei, fiz 18 anos, nunca mais voltei para uma pista de atletismo. Aí naquele ano eu comecei a beber, comecei a fumar, comecei a fumar maconha, comecei a usar drogas. Sei. Passei muito tempo da minha vida dessa forma, até eu chegar no acampamento. Quando eu tive a experiência do acampamento, a minha vida se transformou. E aí eu comecei a perceber aquilo que o apóstolo Paulo falava em Coríntios. Quando ele falava... Porque na época do apóstolo Paulo, Bruno, já existiam os jogos estímicos. E a Grécia não era uma nação, era dividida por clãs. Em Corinto era uma cidade portuária, onde tinha grande circulação de pessoas, e também ali havia os jogos. E o apóstolo Paulo, ele começa a evangelizar em regiões maiores, vamos dizer, em metrópoles. Ele começa a usar a linguagem daquela região. E eu encontrei na linguagem do apóstolo Paulo, ele fala: eu corro, mas não sem rumo. Eu corria sem rumo. Entendi. Eu corro, mas com o rumo certo. Quer dizer, os atletas fazem privações para alcançar uma coroa corruptível. Porque na época dos atletas de Corinto, eles ganhavam todo o glamour, né? A alimentação paga até o final da vida, os melhores assentos no teatros. Nossa, era assim? Status de heróis nacionais. Entendi. Só que o apóstolo Paulo falava da coroa incorruptível. Ele corre sim, mas não sem rumo. Faço sim as minhas privações, mas não para conquistar a coroa corruptível, a coroa de louro, mas a coroa que foi reservada, que é a promessa. Então, o apóstolo Paulo viveu os 3 P's que eu costumo dizer: o propósito, a promessa e, em cima de tudo, o propósito. A promessa, a promessa, o processo e o propósito. Ele viveu os 3 P's de uma caminhada. Então, eu encontrei naquela experiência do apóstolo Paulo aquilo, mas eu não queria ser pregador, não queria ser missionário. Eu estava num propósito, em busca de uma promessa, mas não de ser atleta. E aí o atletismo fez com que eu corresse em busca da coroa, e depois de muito tempo, depois do acampamento, depois de formação, de tudo aquilo que eu estava vivendo, eu encontrei na igreja aquilo que faltava, o vazio. Quando eu tive a experiência com Cristo, a minha vida se transformou. E nunca quis ser pregador, nunca quis ser missionário. Só que Deus quis isso para mim. E eu já viajei para 12 estados do Brasil. Já fui para 5 países. Agora eu corro sim, mas não sem rumo. Não tenho a medalha mais. Não vou ter a medalha. Mas eu tenho a coroa que foi reservada para mim. Que no dia da glória, quando estiver junto com o Senhor, eu vou receber. Então, a vida da gente é assim, viver
um processo Uhum. de conversão, de luta, de batalha. Aí você vive o propósito. O propósito é viver aquilo que Deus te Que é pra ensinou, você, né? porque só vai alcançar a promessa, aquele que passou pelo processo, viveu o propósito e alcançou a promessa. Não tem como. Se você olhar, Jesus, ele é a maior prova viva. Ele nasce na manjedoura. Onde você vê a manjedoura, o que que tinha? Capim, madeira e prego. Uhum. Ele vive ali o processo do nascimento. Aí ele vai para o propósito da evangelização, de anunciar a boa nova. Certo. Mas se ele não vai para a cruz, o que que tem na cruz? Prego e madeira. Uhum. Porque ele garantiu para nós a promessa. A promessa. Então, essa é a nossa vida. Então, hoje eu sou um atleta. Corro, mas não sem rumo. Uau. Mas quando você fez o acampamento, logo depois do acampamento, você, teoricamente, voltou para a igreja. Porque você já era desde Sim. criança. Aí é o processo. Sim. Sim. Aí eu vivi o processo de conversão, de aprender as coisas. Mas eu nunca quis isso. Aí foi profetizado na minha vida. Que eu Entendi. seria um grande atleta. Que eu ia percorrer. Não falou atleta, falou que me via percorrendo. As pessoas rezaram por mim, Sim. tiveram uma revelação. E eu não acreditei. Falei, eu não corro mais, eu não quero mais nem correr. Mas a mulher falou que me via eu correndo. Aí eu correndo, eu não corro mais. Não quero mais correr. Eu não entendi. Porque às vezes os sinais de Deus não são tão claros assim. Esse negócio de sinais de Deus são complicados, né, Vaguinho? Eu vou te falar, porque são às vezes tão sutis, né? De uma forma que a gente não consegue perceber aquilo que realmente está acontecendo. Mas, por outro lado, às vezes vem de uma forma muito clara. De uma forma muito... por exemplo, quando a gente foi montar esse projeto aqui, foi uma coisa muito clara para mim. Isso aqui não é uma vontade minha, entendeu? Eu tô fazendo algo que realmente... E quando você foi fazer esse projeto, essa proposta nova de fazer esse podcast, você foi encorajado ou foi desencorajado? Desencorajado. Pelas pessoas? É. Por todo mundo. Vou te contar uma história. Desencorajado, óbvio. Vou te contar uma história que tá aqui. As pessoas falavam que eu era louco, vai mexer com isso aí, gastar dinheiro com isso aí. Tanta gente já faz, tanta gente faz, isso aí não vai dar certo. Vai dar certo, eu escutei várias vezes. Deixa eu falar pra você. E às vezes as pessoas que mais nos desencorajam, as pessoas que estão mais próximas da gente. Com certeza. Mas elas não fazem por mal, Vaguinho. Não fazem. É porque elas querem o bem, elas não querem que às vezes você quebre a cara, ou alguma coisa assim do gênero, entendeu? Deixa eu falar pra você. Davi. Davi é a prova viva daquilo que você está vivendo. Davi, ele era um jovem pastor de ovelhas. Ele tinha um irmão chamado Eliabe, um grande guerreiro do rei Saul. E eles estavam, o reino do rei Saul, em guerra com os filisteus. Só que, no meio dos filisteus, tinha um cara chamado Golias, que falava que ele matava um homem com as suas próprias mãos. E o exército do rei Saul estava com medo. E Davi veio pro fronte ver também os seus irmãos. E ele escuta essa conversa que tinha um tal de Golias que queria enfrentar apenas um soldado. Aqueles que quisessem enfrentar. Mas só que tinha um porém. Aquele que vencesse Golias, todos os filisteus seriam escravos do rei Saul. Mas se Golias vencesse a batalha, todos do reino do rei Saul se tornariam escravos. Olha que interessante. Quem que era o gigante? Davi ou Golias? Golias. Não. O gigante... De tamanho, né? Um gigante por Deus, Davi. Não. Era Davi. Você sabe por que Davi era gigante? Porque ele sabia o Deus que ele servia. Com certeza. Então, o que aconteceu, Bruno? Ele falou assim, quem que é esse filisteu para vir zombar do exército do Deus vivo de Israel? A primeira pessoa que desencorajou Davi, Eliabe, vieste fazer o que aqui? Vieste zombar da nossa derrota? E aí, ele sabia que alguém tinha falado já que vencesse. E ninguém queria vencer, ninguém queria lutar.
que aquele que vencesse, o reino estaria livre, ninguém seria escravo. E ele se coloca e fala assim, não, meu senhor, se ninguém quer, eu vou lá lutar. Ah, mas você é apenas um menino. Uhum. Ele falou, eu vou lutar. Aí vamos fazer o seguinte, vamos preparar ele para lutar. Então vamos colocar o elmo, vamos colocar o escudo, vamos colocar a espada na mão dele. Só que o Davi era pequeno na estatura, mas ele era gigante. Porque a fé que estava dentro dele Sim. era maior do que a força e habilidade que os seus irmãos tinham, que foram forjados para a guerra. Não deu, não serviu aquilo ali. Então ele foi com 5 pedras. Eu fico imaginando Davi sendo aparamentado para a luta. A vergonha que os irmãos começaram a passar, que ele não conseguia nem segurar a espada. Tá, estamos perdidos, seremos escravos. Uhum. Eliabe, ele teve medo. E quando as pessoas têm medo de enfrentar, a primeira coisa que elas fazem é desencorajar aqueles que tenham a coragem de ir. Não talvez por maldade, Sim. mas talvez por proteção. Fala, não, puxa, eu que sou treinado. Com certeza. Eu que sou treinado, eu que sou preparado. Eu não vou você, cara. Mas Davi sabia o Deus que estava com ele. Quando ele fala, quem é esse filisteu para vir zombar do exército do Deus vivo de Israel? E ele vai pro fronte, sozinho. Uhum. E ele lança a pedra. E ele volta. Ele volta com quantas pedras, Davi? Davi volta com quantas pedras, Bruno? Quantas pedras ele voltou? Ele tinha 5 pedras. Quantas pedras ele voltou? Aulas, agora você me pegou, hein, Vaguinho? Ele tinha 5 pedras. Uma pedra ele derrubou. Com quantas pedras ele voltou? 4. Ele voltou com 5, porque a 5ª pedra estava na cabeça do Davi. Estava na cabeça de Golias. Ele trouxe a cabeça de Golias. É. Então ele volta com a vitória. Uhum. 5 pedras. Ele voltou com as 5 pedras. Então, quer dizer, ele usou uma. Uhum. Ele usou uma, mas ele volta que a outra pedra estava na cabeça do gigante. Porque ele era maior que o gigante. Porque a fé dele. E às vezes é assim na nossa vida. Quantas vezes eu quis escrever o livro e aí o cara me fala para mim que escrever é fácil, quero ver publicar. Uhum. É assim, muitas vezes as pessoas fazem isso, desencorajam a gente. Mas quando você tem certeza desse sinal que a gente estava falando, esse sinal que às vezes acontece, pode ser num olhar, em alguma coisa que você sente que é realmente algo diferente, como um menino com você lá na Angola. Quando você tem certeza desse sinal e ele é muito nítido para você, rapaz, podem falar o que quiser, você não para. Não para. Não tem como explicar isso aí. Olha, entendeu? Não tem como explicar. E assim, eu, graças a Deus, assim, em alguns momentos, Deus dá dom de ciência em alguns momentos. Uhum. Isso chama-se dom de ciência, dom de conhecimento. E aí vem alguma palavra de ciência e tal. Quando é de Deus, é revelado, é cumprido. Sim. Porque às vezes pode ser da natureza humana, talvez pode ser da natureza divina, talvez pode ser da natureza diabólica. Uhum. Quando é da natureza humana, o cara ele se sente, vai dar tudo certo na tua vida, assim, assim, assim. Ele tá te dando uma motivação, tal. Quando o cara fala, Bruno, ó, senti no meu coração, tal. Deus falou isso pra mim, tal, tal, tal. Eu acredito. Uhum. Uhum. Porque Deus nunca revela o mal, ele sempre revela o bem. Se revelar o mal é porque não é de Deus. Uhum. Assim a gente aprende no movimento carismático, onde eu participei há muitos anos. A mulher falou que me via correndo. E correndo, o que você vai imaginar no primeiro momento? É correr na pista, maratona, exercício. Não. Agora eu entendo qual é a corrida. Uhum. Esse ano eu fui para 5 estados. Fui para 5 estados. E você vai de carro? Vou de carro, vou de avião, vou de ônibus. O importante é ir. Tá correndo. O importante é estar correndo. Agora eu entendo a minha corrida. A minha corrida não é mais pela coroa corruptível. Não é pelo dinheiro. Mas é sim pelas almas. Por aquilo que eu vivi. Então eu acredito que aquilo que eu vivi como servo, como filho, você também pode viver. A experiência de Cristo que aconteceu na minha vida
Pode acontecer na tua vida. Por isso que me impulsiona a viajar, a deixar minha casa, minha família, deixar os momentos de lazer que eu perdi com a minha esposa, né? Perdi com a minha família para estar com a família dos outros. Eu com problemas em casa, ajudando a resolver problemas dos outros. Eu com a minha esposa doente, eu em missão. Sim. Então faz com que a gente tenha esse desapego pelas coisas, mas o amor por Cristo. Porque o Cristo, a experiência de Cristo ela é transformadora. E toda experiência de Cristo ela tem que gerar frutos. Tem que gerar a transformação de vida. Isso que você está falando é muito louco, porque certa vez nós falamos com o Samuel, atualmente padre da Fraternidade São João Paulo II, e ele disse uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele falou o seguinte: o que você está fazendo é de Deus ou para Deus? Que existe uma diferença. E o que você sabe se o que você está fazendo é de Deus, ou se você está fazendo é para Deus, são os frutos, que é o que o senhor acabou de dizer. Porque se você está fazendo algo que Deus não te pediu, mas é para Ele, ótimo, é bom também. Mas você está fazendo algo que é de Deus, que Ele te pediu, vai lá e faça isso, você sente que tem que fazer, não porque você quer fazer para Ele, mas você está fazendo porque Ele te pediu. É algo que é um projeto dele, certo? Os frutos são as consequências naturais desse ato. E é o que eu estava até conversando com o senhor aqui antes, nos bastidores também, que o que a gente faz, assim, embora a gente quer que alcance pessoas, quanto mais longe, melhor, mais número de pessoas, melhor, porque a gente quer evangelizar. Mas se uma pessoa se sentiu confortada com as suas palavras ou com outras pessoas que já vieram aqui, isso já é valioso demais pra gente, entendeu? É o fruto, é aquele fruto de algo que eu não estou fazendo necessariamente para mim ou nem para Deus, estou fazendo por Deus, porque Ele me pediu. Então, estou na minha missão, hein, Deus. Eu já ouvi muito assim, ó, nós vamos pegar o acampamento, fazer um acampamento. Se uma pessoa sair dali melhor, sim, com certeza, já tá bom. Mas eu acredito que dá para sair mais. Com certeza. Que dá para sair mais. Com certeza. Porque eu acredito que aquilo que... Mas primeiro Deus tem que fazer em mim. Ele só faz através de mim se Ele primeiro fazer em mim. Sim. Não tem como. Ué, isso aqui, ó, pra você ver. Eu fiz o acampamento, me converti lá também, Vaguinho. Isso aqui, na verdade, foi algo que surgiu depois do acampamento. Então, pois assim, me mudou. Eu mudei com o acampamento. E isso aqui é fruto desse projeto. Entendeu? Esse projeto é fruto disso. Eu sou um apaixonado pelo ser humano, Bruno. Eu acredito demais no ser humano. Eu acredito que o ser humano for amado, valorizado, respeitado, encorajado, incentivado, amado, ele pode produzir coisas boas para a sociedade. Não só para a igreja. Porque nem todo mundo que está dentro da igreja está com o mesmo propósito. Com certeza. Está em busca da mesma promessa. Mas eu acredito no ser humano. Eu gosto de gente. Eu acredito demais no potencial do ser humano. Eu acredito demais no ser humano. Cristo foi o maior apaixonado que teve pelo ser humano. Por isso que ele entregou a vida voluntariamente. Ele sabia tudo. Ele sobe no morro, no monte para orar. Escolhe 12. Dos 12, constraíram ele. Não. Todos traíram ele, menos João. Porque na hora da cruz, só estava João. Sim. Isso. E mais um detalhe. No Calvário, você vai conhecer quem são seus verdadeiros amigos. No Getsêmen, você conhece seu Judas. Jesus poderia ter tirado Judas do ministério. Sim ou não? Sim. Ele é onisciente, onipresente. Sabia. Ele é tudo. Ele sabia. As pessoas querem tirar Judas do nosso meio. Até o último momento, Jesus tentou salvar Judas. Até o último momento, ele amou Judas. Mas Judas, ele estava convencido que Jesus era o Messias, que Jesus era o filho da promessa, mas ele não estava convertido. Cadê a valentia de Pedro? Cadê todos eles? Cadê André? Só João. E aí você entende
Porque João era o discípulo mais amado de Jesus. Por quê? Porque Jesus, no coração dele, ele sabia que no final da vida dele, na humanidade dele de homem, a pessoa mais importante era a mãe dele. E aquele jovem tinha missão. Eis aí tua mãe. Mulher, eis aí teu filho. Naquele momento. Então, muitas vezes é assim. Mas nós não podemos deixar de acreditar no ser humano. Ele acreditou. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe tudo que eu te amo. Ele fala, te amo, mas tu sabe todos. Mas Jesus estava constrangindo Pedro? Não. Estava preparando Pedro. Porque ele sabia que daqui uns dias ele teria que caminhar sozinho. E Pedro seria uma pedra fundamental. Mas só que Pedro tinha um plano B. Ele volta para as redes. Ele não entendeu. Qual que é a diferença de Judas para Pedro? Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu. Inclusive, Judas é a única certeza. Assim, a gente, quando uma pessoa falece, a gente nunca sabe. Foi pro céu, foi pro inferno, não dá para saber. Ninguém é. Quem sabe é apenas Deus. Mas Judas é a única certeza que eu posso dizer que foi pro inferno. Ele é a única certeza da humanidade que eu diria, esse foi pro inferno. Eu prefiro um Pedro barulhento do que um Judas silencioso. Ah, sim, com Porque certeza. que acontece? Com certeza. Porque a astúcia de Judas era maliciosa. Pedro, ele era explosivo, ele não pensava. Ele agia impulsionado pelo calor do momento. Só que Judas, ele maquiava, ele maquinava, ele era muito malandro na questão humana ali. Porque ele estava convencido em vencer o poder, que eles queriam um reinado de poder. E Jesus queria um reinado do céu, da conversão, da mudança de vida. É fantástica a história dos discípulos. Eu estou escrevendo um novo livro, Heróis da Fé e do Amor, que vou falar bem sobre essas características, sobre Judas, sobre Pedro. Eu vou trabalhar bastante esse aspecto aí, estou trabalhando, estou fazendo um trabalho muito bonito, né? Se Deus quiser, até o meio do ano teremos um novo livro aí. Embora não seja discípulo, uma figura bíblica que me chama muita atenção, Vaguinho, mas muito mesmo. Às vezes eu me pego assim, pensando na vida de Paulo. Realmente é uma pessoa que experimentou todas as mazelas humanas e foi do inferno ao céu de forma ainda terrestre, eu vejo, assim, sabe? Eu me pego muito pensando em Paulo, cara. Paulo é uma figura bíblica que me chama muita atenção. Mesmo, assim. Olha que interessante. Paulo, ele era um intelectual. Sim. Ele era um homem que conhecia toda a lei mosaica, ele conhecia tudo, né? Ele vivia entre os grandes da nobreza, sabia manusear armas de guerra, ele era um homem preparado, forjado. E na cabeça de Paulo ele não aceitava que como que um homem pode ressuscitar, ir para o céu, e aí um monte de gente pregando. Então ele queria matar, ele queria perseguir. Então ele vai, pede cartas aos sumos sacerdotes, autorização para perseguir, prender, matar todos aqueles que falassem de Cristo. Ele estava com cartas indo para Damasco. E olha que interessante, Bruno, Mas ele chegou efetivamente a cometer atrocidades. Sim, algumas sim. Mas olha que interessante. Jesus, ele curou todos os que estavam cegos, né? Sim. Mas e por que com Paulo? O Paulo ficou cego? Porque é a única forma da gente olhar para dentro da gente, para a gente enxergar os nossos erros, é quando a gente olha para dentro de nós. Então era a única forma de Pedro olhar para dentro dele, era perder a visão. Perder a visão, olhar para dentro de si. Aí ele fala, Saulo, Saulo. E ele fala, quem é, Senhor? O Cristo que tanto persegues. E naquele momento ele ficou dias sem ver, sem comer, sem beber. Porque Paulo, ele tinha cartas nas mãos, não tinha? Mas as maiores cartas
aconteceu depois. Porque ele começa a escrever. E o homem que foi perseguidor passa a ser perseguido. Isso. Por isso, quando ele fala, quando ele está em Corinto, eu corro, mas não sem rumo. Sim. Porque as maiores cartas estavam no coração dele. Porque ele foi o homem que mais escreveu. Onde mais formou comunidades. E hoje o evangelho chegou por tantas partes do mundo devido à coragem daquele homem. Sim. Que não conheceu Jesus, mas experimentou da mesma forma. Nós não conhecemos o homem Jesus. Nós experimentamos o teu amor do ressuscitado. O amor em espírito. O amor na Eucaristia. O Cristo eucarístico. Mas o homem Cristo, Paulo não viu, mas ele experimentou a força do amor. E a melhor forma que foi ele ter ficado cego, sem ver. Porque ele conseguiu olhar para dentro dele. E muitas vezes a maior dificuldade que a gente tem é de olhar para dentro da gente e ver aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós precisamos tirar de nós para que nós possamos avançar, para que a gente possa prosseguir. E Paulo também tem uma questão interessante que eu vejo que ele era maluco, né? Eu acredito que quando você lê ali as cartas e a forma como ele falava nas cartas, ele não era muito bem quisto. Ele dava bronca. Tem cartas que são verdadeiras broncas que ele está dando. Então, na verdade, existe um questionamento, porque ele falava que ele era apóstolo de Cristo. Entendi. E o que aconteceu? Sabemos que Cristo teve 12, depois mais alguns, mas ele não conheceu Jesus. Então ele falava assim, quando ele começa a falar, iniciando as cartas deles, eu, apóstolo Paulo, não da parte dos homens, mas da parte daquele que me encontrou e me investiu como apóstolo seu. Então ele começava escrevendo assim, porque existe um questionamento, como que esse cara fala que ele é? Mas ele não é dos 12, ele não andou com ele, mas só que ele começava a fazer coisas por causa da sua capacidade de persuasão, a sua coragem, a sua luta de evangelizar. Então as pessoas não viam nele o dos 12. Isso. Por isso que tinha essa barreira em acreditar que ele era um discípulo de Cristo, que ele era um apóstolo. Porque o apóstolo é aquele que vai, aquele que está em missão. O discípulo é aquele que está nos pés do mestre aprendendo. Sim. Mas assim, eu vejo que a mesma loucura que ele usava para perseguir, ele usou para evangelizar. Foi isso que Jesus viu nele, a coragem. É uma loucura. Você pensa, cara, esse cara é literalmente louco, entendeu? Ele é louco para matar, vai ser louco para levar a palavra também. Então são essas percepções que eu tenho de Paulo. E outra questão que também me chama muita atenção de Paulo é a seguinte. Ele me dá uma esperança de que não interessa o que você tenha feito. Porque, em tese, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, mas haverá uma pena para isso, que seria a purificação. Então, embora você tenha recebido perdão pelo sacramento, não quer dizer que você não pagará por isso. Pagará. E Paulo me dá uma esperança de que é possível você receber esse pagamento, você realizar esse pagamento ainda em vida, através da sua entrega, de você sofrer na carne também, e fazer com que você alcance diretamente o céu, se tornando um santo. É algo que realmente me chama muita atenção, Paulo, assim, cara. Eu fico impressionado com isso aí. É assim, a igreja ensina tudo que ligares na terra, sim, será ligado no céu, desligado na terra. O padre, no sacramento da reconciliação, aquele momento, se você for absolvido, se você fizer um exame de consciência, apresentar o seu pecado e o padre te absolver, se você morrer naquele momento, você está salvo? Você acredita nisso? Salvo eu tô. Então. Mas eu vou ter que passar pelo purgatório. Sim, claro, sim. Entendeu? É assim que a igreja ensina. Sim. Assim que a igreja ensina. O sacramento da reconciliação, porque muitas vezes algumas denominações falam, eu vou falar para homem.
Sim, com certeza. Então, é o tribunal onde o condenado chega pronto, condenado, já pronto para condenação, mas ele sai absolvido. Com certeza. Conta uma história muito antiga, no Velho Oeste americano, tinha províncias, né? E por ano o governador daquela província tinha o poder de dar um indulto por ano de um criminoso qualquer. Ele escolhia e dava o indulto, dava o perdão de todos os crimes e deixava ele livre. E naquele ano ele pediu a lista dos condenados da cadeia da província e viu que tinha um jovem que tinha feito várias atrocidades. E a condenação daquele jovem era enforcamento em praça pública, que era comum da época. E aquele jovem que tinha roubado, tinha matado, um jovem de pouca idade, mas um jovem que tinha uma lista criminal bastante extensa. Ele foi, pegou uma batina do padre da cidade e foi aquela cadeia, dentro da sua Bíblia, ele colocou o indulto escrito à mão, com o nome daquele criminoso, daquele jovem, e quando ele chega diante da cadeia, se depara com as autoridades e fala assim, eu quero ir na cela tal, no cárcere tal, quero encontrar com um tal jovem. E chegou lá e falou assim, jovem, tá aqui o que você precisa. O jovem começou a gritar, falou que não queria ouvir essas palavras bonitas de fé, porque ele não teve uma experiência de Deus ainda. E aí, mais uma vez, aquele governador, paramentado como um sacerdote, falava assim, tá aqui o que você precisa, jovem, a mudança, a liberdade da sua vida está aqui. Não quero, ele começou a cuspir, começou a xingar, falar palavras ofensivas contra aquele governador, falou, jovem, não perca essa oportunidade, eu tenho aquilo que você precisa. E apontava com a Bíblia. Ele começou a xingar. Começou a cuspir. Começou a balançar a grade. Por fim, o governador foi e aquele ano não teve um indulto para nenhum criminoso. Passou o dia, o carcereiro na sua ronda do final do dia, vendo que aquele jovem já estava mais calmo, chamou o jovem para mais perto da cela, mais perto da porta da cela, e falou assim, jovem, aquele homem que estava aqui não era um padre, não era um sacerdote, aquele era o governador da nossa província. E nesse momento você perdeu a oportunidade de ser livre e ser perdoado de todos os seus crimes com o indulto de liberdade. Moral da história. O que mais nos condena não é o tamanho daquilo que a gente faz. É a nossa falta de humildade de aceitar o perdão de Deus. Foi o que aconteceu com Judas. O que condenou Judas não foi a traição, foi a consciência dele de não aceitar e reconhecer o perdão. Com certeza. Deus está mais preocupado em nos perdoar do que nos condenar. Mas basta a gente querer aceitar o perdão e mudar de vida. Isso é com certeza. E uma coisa que eu vejo assim, que é interessante, porque no próximo ano agora, nós teremos o ano jubilar. E uma coisa que eu vejo com as pessoas comigo que eu converso, assim, mais próximas, né? Elas não têm a real consciência do que vem a ser a indulgência plenária. Que será concedido a todos nós. Então, assim, eu rogo, você que está nos ouvindo, rogo a ti, meu irmão, veja o que é indulgência plenária. Porque assim, se você foi perdoado pelos seus pecados, se você recebe esse perdão, não significa que não haverá pena. E a indulgência plenária, que até o termo utilizado na história, o indulto, está correto, porque você não terá que pagar essa pena, recebendo a indulgência plenária. Então é maravilhoso, assim, o ano jubilar é maravilhoso. Eu mesmo, eu tô ansioso, quero fazer peregrinação, quero receber indulgência. Então, assim, receba a indulgência, veja na sua diocese como faz, quais são as igrejas jubilares, né, que haverá essa possibilidade. Isso é muito importante, Vaguinho, e as pessoas não têm essa real compreensão da nossa fé, do que significa isso, cara. Essa riqueza da nossa igreja católica.
eu sou feliz de ser católico. Eu sou feliz porque a gente tem Jesus na Eucaristia, que é a maior fonte de cura, a maior fonte de perdão. E está existindo um movimento lá nos Estados Unidos, uma crescência tão grande do catolicismo, que está sendo maravilhoso. Quer dizer, as pessoas estão começando a entender a dinâmica da fé da nossa igreja. E as indulgências plenárias é a oportunidade onde a gente tem de ganhar e rezar por aqueles que já foram. Com certeza, né? Também. Importante isso também. Para que alcancem a graça. Porque nós estamos nesse mundo aqui, por mais que eu estou passando esse momento difícil na minha vida, né, de poucos dias que minha esposa faleceu, de entender a morte. A morte, ela machuca a gente aqui na vida, que está aqui porque nós somos apegados. Porque a gente não quer perder. Nós não queremos perder. O ser humano não foi feito para perder as pessoas. Né? Eu perdi minha esposa agora, dia 6 de dezembro, né, no período de festa, e ela teve câncer, teve em tratamento por alguns meses e foi muito rápido. E a minha esposa, ela tinha uma fé, uma espiritualidade. Eu só estive de pé em missão, Bruno, porque teve uma mulher de joelhos na minha casa. Eu só estive de pé, pregando, porque eu tive uma mulher de joelhos por mim. E ela, antes de morrer, né, ela falava para mim assim: amor, eu peço para você, não para a missão, não volta para a vida velha, continua. E hoje, tenho certeza que no céu, era uma mulher muito piedosa, uma mulher cheia de virtudes, que tinha um olhar pelas pessoas diferente do que eu tive várias vezes. Eu estava indo para a missão, para Curitiba, e eu estava em direção à rodoviária e no semáforo uma pessoa com um cartaz, um jovem, e eu já sabia, com todas as características de um usuário de droga. E eu falei: você é um rapaz tão jovem, né? Pedindo dinheiro para usar droga e falando que tá com fome. Que coisa feia, né? Eu já comecei a criticar. A minha esposa falou assim: amor, se você não quiser ajudar, não ajuda, mas não precisa criticar. Aí naquele momento eu fiquei quieto. Subi troquei de via e subi para uma outra via que dá acesso à rodoviária. Cheguei no cruzamento, faltando 2 quarteirão para a rodoviária, um cara numa cadeira de roda, um moreno muito forte, mas eu vi que não tinha mobilidade nas pernas. Aí eu fui tentar dar umas moedas que ficavam no console, abri o semáforo. Fui. A Cris, minha esposa, despediu de mim, embarquei no ônibus rumo a Curitiba. Cheguei em Curitiba na madrugada, cheguei um pouco mais cedo, a estrada rendeu, era para chegar um certo horário, cheguei meia hora antes. E o rapaz que ia me buscar falou que ia buscar depois de 1 hora a mais. Então eu ia ficar 1h30 na rodoviária esperando ele. Falei: tudo bem, espero. Fiquei ali e passou um rapaz com uma mulher. Aí depois ele voltou, sozinho, parou num ponto da rodoviária e eu, na parte de embarque e desembarque, ele voltou. E falou assim para mim assim: amigo, eu tô com a minha esposa grávida ali, eu não quero dinheiro não. Você paga um salgado pra ela tomar café? Putz, essas coisas quebram, né, vai? 3. O rapaz pedindo lá num semáforo, o cadeirante e um cara. Eu falei assim: cara, eu não ando com dinheiro, por causa desse mundo tudo tecnológico, tudo de Pix, essas coisas. Falei: vem cá, amigo. Fui ali, passei o cartão, comprei um coração, comprei um pingado para ele, comprei uma garrafinha de água. E eu fiquei pensando. A Cris, ela conseguia olhar com uma ótica que eu não conseguia ver. Ela era uma grande evangelizadora, sem usar as palavras. Aquilo que diz o São Francisco de Assis: vá e evangelize. Se necessário, use as palavras. Porque o falar é fácil, o viver é difícil. A Cris,
foi uma grande mulher, a minha esposa, uma grande mulher. Que nós éramos apaixonados. Tínhamos problemas de casais, que todos os casais têm. Com certeza. Nada além de grave, mas coisas do relacionamento interpessoal, mas nada que abonasse a nossa conduta matrimonial. E hoje, assim, não tenho pai, não tenho mãe, na parte humana, não tenho esposa, mas eu tenho fé. Eu vivo pela fé. E quando eu li esse livro aqui, Com Deus Eu Posso, porque eu tive que fazer a revisão. Quando eu mando para a editora, e depois a editora manda para mim. Eu comecei a ler esse livro, parecia que tinha alguém escrito para mim, não era eu, e eu comecei a ler a história de José do Egito, que eu escrevi aí, Madre Teresa de Calcutá, que eu coloquei aí, a história de Davi, as 5 pedras que Davi usou, a fé, a resiliência, a oração, tá tudo ali. E outros personagens bíblicos que tem ali dentro, que entenderam que com Deus eles puderam, porque com Deus eu posso. Então eu estou vivendo hoje o meu luto, estou muito assim, triste no momento, porque faz parte. Falar, tristeza, Faz quantos saudade. dias que aconteceu esse tragédia? A minha esposa morreu hoje faz 20 dias. Nossa, ela cara. morreu dia 6 de dezembro. E 26 dias, para ser exato. E desculpa a indiscrição, mas qual foi a causa, assim? A minha esposa teve um câncer que não foi diagnosticado assim com o estudo de histoquímica. Que tipo de câncer era? Se instalou na bexiga, né, e atrapalhou ali a parte urinária dela, atrapalhou a parte renal, e depois no final já estava no cérebro. Mas ela fez um tratamento longo? Fez o tratamento de quimioterapia, mas o câncer não se alastrou, não teve reação. Ele não teve... A quimioterapia não diminuiu ele. Aí ele teve uma reação contrária, ele aumentou. E vocês ficaram quanto tempo casados? Assim, 10 anos casados. 10 anos casados. Eu tive 2 de namoro, 2 de noivado e 10 de... Inclusive... E você conheceu ela na missão mesmo? Não, foi interessante, Bruno. Eu tinha já passado por eu sempre fui muito promíscuo, né? Na minha juventude, assim, né? Eu tenho 46 anos. Sim. Então, na época de atleta, eu já era promíscuo. E chegou um amigo meu chamado Rafael, né? Ele é piloto, um grande amigo meu. Ele é engenheiro, ele é meio de tudo um pouco. Ele é músico, ele é arquiteto, ele é professor, ele é de tudo um pouco. Ele tem uma facilidade de aprender que é incrível. Ele chegou na minha casa e falou assim, ele chama de Negão, falou, Negão, arrumei um namorado pra você. Eu falei, para com isso, cara. Arrumei a sua namorada, cara, arrumei a sua namorada. Eu falei, quantos anos você tem, Negão? Eu tenho tanto. E ela também é um ano mais... você é tá certinho. Você gosta de loira? Eu falei, gosto, mas ela é loira. Ela gosta de negão, então deu tudo certo. Beleza. Então tá bom. Falou, Rafa, não me coloque em rascada, bicho. Vamos fazer o seguinte. Vamos marcar pra gente ir na missa, Vaguinho. Aí você vai lá, você vê ela. Não precisa... Se você achar que é legal, a gente conversa. Senão a gente sai pra comer como amigo. Beleza. E a minha esposa ficou toda tímida, né? Eu vi que ela tava vermelha, assim, que minha esposa é muito tímida. E ela me falou, conhece essa moça de algum lugar. Enfim. Ele ficou do meu lado, e a namorada dele aqui, a minha esposa de um lado, do outro, né? E eu não fiquei com ela, não conversei com ela. Fui conversar no restaurante, quando nós saímos para jantar. E aí começamos a conversar, tal. Descobri uma coisa, nós trabalhamos juntos numa empresa, mas nós nunca conversamos. Ela namorava um rapaz, que era colega meu de trabalho, e não deu certo, e ficou muito tempo sozinho, já namorou outro rapaz, e a vida seguiu para rumos diferentes, né? E nós se encontramos aí naquele encontro, nós saímos, ficamos uma noite agradável, jantamos juntos, depois fomos para a sorveteria, e depois ela que me levou em casa, porque ela que tinha carro, eu não tinha carro na época. E aí ficamos juntos, tal, já éramos adultos. Aí eu falei, legal, tudo mais. Passou uma semana, nada, passou 2 semanas. Eu falei, vou ligar para ela, se ela quiser vir aqui, porque eu não tinha como ir lá, porque eu estava sem carro, né? Aí ela veio.
para conversar com a gente, falou, ô, Maria Cristina, eu achei você uma pessoa legal, bacana, né? E vamos dar uma oportunidade para nós? Vamos se conhecer? Falou, sim, tudo bem, então a partir de sábado vamos sair, vamos na missa junto. E eu já era da igreja, nesse Uhum. período que eu estava conhecendo ela, já era da igreja, Sei. né? E já pregava também, Uhum. já viajava, já tal. E tava vindo de uma decepção amorosa. E aí ela começou a ir pra missa comigo. Depois da missa a gente ia para comer alguma coisa, ia num restaurante, ia passeava, Uhum. fazia coisas de namorar. E eu já estava adulto, né? Uhum. E aí eu apresentei ela para minha mãe de pronto já gostou, e ela apresentou para a mãe dela também gostou. E o nosso namoro cresceu, foi crescendo, crescendo, crescendo. Uma mulher totalmente diferente de tudo que eu já encontrei na vida. Uma grande mulher, uma grande companheira. Mas aí depois do namoro, você tomou coragem de pedir em casamento. Aí nós namoramos 2 anos, depois eu Ah, pedi, ficamos 2 anos noivos. ficar então 4 anos, assim, antes de E aí casar. depois nós casamos e inclusive foi assistida pelo Dom Eduardo Pinheiro, que era, né, inclusive ele Uau. era bispo daqui, né? Uhum. Que é um grande amigo meu. E Uhum. vivemos esses 10 anos e ela me ajudou muito na missão e vai fazer muita falta na minha vida. Porque eu vejo que quando a gente, quando a gente perde o nosso pai, eu perdi meu pai, você perde a referência. Uhum. Quando você perde a sua mãe, que eu também já perdi minha mãe, você perde uma parte sua. Mas quando você perde o grande amor da tua vida, você perde parece que tudo. Eu sei que a vida tem que seguir, que tudo isso vai passar. As lembranças não vão passar, mas é um sentimento que a gente tem, e eu que trabalho com motivação, com Uhum. desenvolvimento humano, eu sei que tudo isso vai passar. Mas hoje eu vivo esse calvário e olha que interessante. As pessoas que estiveram mais longe de mim, geograficamente, fisicamente, foram as pessoas que estiveram mais perto. Há amigos que são irmãos. E existem irmãos que não são amigos. José foi assim. Uhum. Ele foi traído por quem? Pelos seus próprios irmãos. E no Calvário, quando eu falei para você que quando Jesus foi traído por todos, é claro que biblicamente Uhum. nós Sim, sabemos que sim, foi sim. Pedro, que foi Sim, Judas, e sim. tal, mas de uma ótica humana, todos deixaram Jesus. Por algum motivo, por medo, Claro, sim. mas só um foi para o Calvário. E é no Calvário que a gente encontra os nossos melhores amigos. E o meu Calvário que eu passei, quantos sábados eu ligava aqui para amigos para me chorar, para falar que tá difícil. E assim, é um sentimento de impotência que essa doença traz pra gente, Bruno. Se eu pedir água para você, você coloca. Se você pedir um livro para mim, eu posso te dar. Uhum. E quando alguém pede para você, tira essa dor de mim, pede para Deus tirar essa dor de mim. E o sentimento de impotência que dá em você, e essa doença câncer tira toda a dignidade da pessoa humana, coloca a pessoa no chão. Mas uma Nossa. coisa que a gente não perdia era a fé. A fé. E nem sempre aquilo que a gente pede para Deus é aquilo que Deus vai fazer. Isso é verdade. Às vezes, em algum momento, em alguns momentos a gente fica triste, né? Porque vê a pessoa sofrendo. Mas eu nunca me revoltei contra Deus, porque se Deus não poupou nem o seu único filho para nos salvar, quem somos nós para questionar? Eu sei que essa doença, o sofrimento da minha esposa, a morte da minha esposa, me ensinou muitas coisas. A valorizar todos os dias como se fosse o último. Porque hoje pode ser o último dia da nossa vida. E quando ela foi sepultada, eu sentei no. Todo mundo foi embora. Eu fiquei sozinho no cemitério. Ali você consegue enxergar na dimensão da fé. Como Santa Teresinha fala, que a nossa vida é um brevíssimo momento. E a missão, ela tira da gente, assim,
a oportunidade de estar com as pessoas que você ama e te coloca com pessoas que você passa a amar. Uhum. Porque faz parte da dinâmica da vida, da missão. E em nenhum momento ela questionou o meu ministério. E pelo contrário, nos últimos momentos da minha vida, foi ela que disse: não para, amor, não para. Isso me impulsionou a acreditar que aquilo que eu estou fazendo tem sentido, vale a pena. Vale a pena viver. Vale a pena viver o dia de hoje. E nós passamos essa semana, que é a semana do Natal, né? E nós damos mais valor para o Papai Noel. E esquecemos do Papai do Céu. Nós damos a importância para um homem que vem com um saco nas costas, que vem entrar pela chaminé. Quem entra pela chaminé se não é o ladrão? Aquele que rouba. E Jesus não entra pela chaminé. Eis que estou à porta e bato. Se aquele me ouvir a minha voz e deixar eu entrar, cearei eu com ele e ele comigo. Nós damos mais importância para o presente que vamos receber do que entender a dimensão da fé do Cristo que quer nascer no nosso coração no dia 25. Que ele quer nascer trazendo para nós a esperança de uma vida melhor e se preparar para o advento daquele que há de vir. Uhum. Então, a morte, nunca mais o meu Natal vai ser o mesmo. Nunca mais. Sempre vai ser um Natal para mim olhar para dentro de mim, entender o que eu preciso melhorar, para que eu possa fazer o bem, para que eu possa fazer algo de bom. Porque a vida, Bruno, não importa o que nós temos, o importante é aquilo que somos e aquilo que podemos dividir. E eu acredito que esse podcast tem feito você dividir coisas boas com as pessoas. Tem levado coisas boas, levado tão longe para as pessoas ficarem tão perto. Você está indo tão longe para ficar tão perto das pessoas. Eu acredito que Deus coloca a missão na nossa vida. Essa é uma missão. É uma missão. Da mesma forma que a minha esposa falou para mim, não para, eu falo para você, não para. Não para. Continua. É o que vai valer a pena. Se uma vida for transformada por esse podcast, já valeu a pena. Mas só uma vida vai ser pouco, eu tenho certeza. Com certeza. Que muitas vidas serão salvas, que muitas vidas serão encontradas. Porque Deus, ele é o único que pode reunir pessoas tão diferentes no mesmo lugar e a cada uma daquilo que cada uma necessita e precisa. Só Ele tem esse poder. Só Ele tem esse poder. E o poder da comunicação vai muito além da nossa concepção humana. Talvez uma palavra é o bastante para transformar a vida das pessoas. Deus, ele é assim. Talvez de um sofrimento, ele faz com que graça maior aconteça na vida das pessoas. Escuta o que eu vou te dizer. O testemunho de hoje. O testemunho de hoje será a vitória de amanhã. E o sofrimento de hoje. E o sofrimento de hoje será o testemunho do amanhã. Se hoje é esse testemunho, é porque Deus tem uma vitória lá na frente. Amém. E se hoje tem aprovação, porque tem um sofrimento, será o testemunho de amanhã. E quando chegar no amanhã, o testemunho que vamos testemunhar é a prova da vitória que vamos alcançar. Eu creio nisso. Eu creio. Amém. E uma coisa que você disse aí que achei muito bonito é que a sua vida missionária foi capaz porque tinha alguém com o joelho no chão, né, ali rezando por você, né, Vaguinho? Eu vejo que de vários pregadores que a gente acaba conversando, todos têm uma coisa em comum, sabia? Que a intercessão. É interessantíssima a intercessão que vocês precisam para continuar esse trabalho, porque é uma energia, eu não consigo nem imaginar. Vocês é uma energia que vocês jogam para tudo e para todos que fazem, uma entrega, né, daquilo que vocês estão fazendo, uma pregação quando vocês vão fazer, vocês têm que efetivamente estar vivendo aquele momento, né, muito intenso.
e precisa de uma intercessão. Então, se eu puder falar alguma coisa para você, seria que essa intercessão vai continuar, meu irmão. Talvez não neste plano, mas em outro plano, com certeza, sua mulher vai estar intercedendo por você. Seguir em frente não vai ser fácil, mas é preciso. Com certeza. E Vaguinho, de verdade, eu não tenho mais nem, assim, como agradecer você por você ter vindo aqui, por estar aqui conosco aqui, né, Mário, de forma geral. Eu nunca encerro um podcast, nunca fiz isso. Eu sempre dou palavra final ao convidado. E da minha parte, assim, eu só tenho a agradecer mesmo pela sua experiência de vida, pelo aquilo que você pelo que você faz para a nossa igreja, pela nossa igreja, você faz, né? Todos esses anos de dedicação. Eu tenho certeza que você tem uma caminhada linda ainda pela frente. Já vem de uma caminhada muito bonita, mas tem muito ainda a mostrar para as pessoas, para fazer. Você tem que converter muitas pessoas ainda. Deus vai te usar como instrumento, tenho certeza disso, para que leve, né, muito mais a palavra para todos. E esse momento final eu deixo sempre aberto para o convidado, a sua câmera aquela. Todos já estão conhecendo o seu livro, Com Deus Eu Posso. Se quiser também falar nesse momento como que as pessoas podem adquirir esse livro, aonde elas podem fazer isso, tá? E é um momento, assim, aquilo que você estiver sentindo no seu coração, pode falar. Nós estamos no período natalino, né? Uhum. E o Natal, para mim, não é uma data. O Natal é uma pessoa. O Natal é Jesus Cristo. O Natal não é dia 25 de dezembro. O Natal é todos os dias. Todos os dias Jesus tem que nascer no nosso coração, com o desejo de nos transformar e fazer cada um de nós pessoas melhores. Então o Natal não pode ser uma data. O Natal é uma pessoa. Uhum. O Natal é Jesus Cristo. E talvez Deus mude até o caminho, mas Ele sempre faz a gente chegar no destino certo. Eu não sei qual caminho que você está vivendo hoje. Talvez Deus possa mudar o caminho que você vai percorrer, mas tenha certeza que Ele fará você chegar no destino certo, porque é melhor estar com Ele do que estar sozinho. E com Deus eu posso é a certeza de que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Com Deus eu posso, você vai encontrar. Você vai encontrar na vida de homens e mulheres, personagens bíblicos, santos e santas, o desejo de mudar. Pessoas simples que entenderam que com Deus eles puderam. Como a hemorroísa, que acreditou. Foi uma das curas mais lindas de Jesus, porque a fé dela provocou a cura de Jesus. E ela tocou pelas costas, na orla do manto de Jesus. Aqui fala um pouco dessa história, com uma visão um pouco mais próxima da nossa realidade. E ela provocou a cura, liberando de Jesus tudo aquilo que ela precisava. Com Deus eu posso, você adquire pela editora Santuário, em todas as lojas católicas, de produtos católicos, todas as livrarias católicas, e pelo site www.editorasantuario.com.br. Você pode encontrar em todos os e-commerces de materiais, de livros, você vai encontrar Com Deus eu posso. Tenho certeza que vai ser um bálsamo na tua vida, que vai transformar, que vai fazer você acreditar que com Deus você pode. Obrigado, Vaguinho. Obrigado a você que está nos assistindo. Um abraço. Tchau, tchau.